também está com saudade disso. Deu defesa da Leia, Thaísa! Esperamos 2020 desde o Rio 2016. É onde a Olimpíada. Como vamos viver sem ela? Vocês acham que a gente não queria estar suando nas quadras? No ginásio? Nas pistas. Nas arenas? Nas piscinas. Juliano, excelente jogador de pênalti, um excelente jogador. Quem ama o esporte já sonhou ser um de nós. Aplaudido pelo mundo. Influenciando a vida das pessoas. Hoje você tem esse poder. Que estava reservado apenas aos ídolos do esporte. Agora é hora de ser um de nós. Na quarentena, quem representa o Brasil? É quem fica em casa. 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 Fique em casa. Eu sou o Bruno, atleta da Seleção Brasileira de Polo Aquático. Fixo Rodrigo. É o Serginho do vôlei. TV N Sports. O seu esporte ao vivo online. Quando você decidiu começar um esporte, a gente tava lá. Na largada, no peso leve, na piscina rasa. Sempre estivemos. Agora, você já pensa no próximo passo. E é claro, continuaremos juntos. Quando superar os números de ontem, quando for protagonista de campeonatos, ou quando bater o recorde mundial, estaremos lá, comemorando. Netshoes, conecta você ao esporte. Boa noite a todos. Essa é uma edição muito especial para a TV CBDA e eu me sinto extremamente honrado por ter sido convidado para fazer parte desta noite. E é uma noite que vai marcar a apresentação oficial de um projeto que já existe há algum tempo, mas está recebendo, a partir de agora uma chancela oficial da Confederação Brasileira dos Esportes Aquáticos. Estou falando exatamente do Hall da Fama da Natação. E para quem não sabe, não está acostumado o que é um Hall da Fama, o Hall da Fama nada mais é do que o reconhecimento daqueles que são os maiores nomes do nosso esporte. Não poderia ter um nome mais especial para falar desse anúncio, para falar da oficialização da chancela, do que o presidente da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, a quem eu dou boa noite, Luiz Fernando Coelho. Seja muito bem-vindo, presidente. Boa noite, coach. Boa noite a todos da comunidade aquática. Boa noite à diretoria que faz parte e elenca o Hall da Fama. Esse é um momento ímpar e importantíssimo para a Federação, para os esportes aquáticos, que nesse momento a gente dá a chancela da Confederação e, mais do que merecido, fazer as homenagens àqueles que nos representaram muito bem, né, dentro e fora do nosso país. Antes de a gente dar essa chancela, né, a gente estava até conversando com um dos diretores, o Cordani, e fiz até um breve apanhado. Já existe alguma coisa em outros esportes? Por exemplo, eu fui buscar, acho que no futebol, no Maracanã, já fizeram alguma coisa semelhante, né, colocando os pés dos atletas. O Comitê Olímpico faz isso dentro das várias modalidades, né, não só natação, mas todos os outros esportes. Isso de uma forma virtual. O Hall da Fama também é virtual, mas eu queria até informar para vocês e para todos da comunidade que a ideia da gente, além de chancelar o Hall da Fama, nosso objetivo também é fazer isso, materializar isso. Então, num futuro muito próximo, eu quero estar colocando na confederação e deixar aberto para todos da comunidade e quem quiser presenciar isso, juntamente na sala dos atletas, né, materializar com a foto e um breve histórico desses que fizeram parte e vão fazer parte e eternizar o Hall da Fama. Então, é uma satisfação para a gente, nesse momento, estar dando essa chancela merecidamente para aqueles que fizeram parte da natação brasileira. Presidente, essa é uma iniciativa fantástica. Todos aqueles que amam o esporte sabem que a história ela só reforça e ela realmente serve como parâmetro e como espelho e referência para a nova geração. Eu acho que é uma iniciativa fenomenal, eu me sinto extremamente afortunado
primeiro, estar aqui hoje, de poder participar disso e também fazer parte do Hall da Fama. Eu agradeço a sua presença, presidente. Não poderia ter tido melhor anúncio vindo da palavra do presidente da Confederação para fazer esse anúncio, a quem eu ainda peço que deixe uma mensagem para que a gente comece não só a apresentação dos nomes que já fazem parte do Hall da Fama, como hoje nós temos a apresentação de um novo nome. Presidente. Pô, Coach, isso como eu te falei, é uma satisfação enorme para a gente, né? Essa bola aí vai ser o Cordani e a diretoria que vai dizer o mais novo indicado, e a gente deixa a confederação sempre aberta, porque isso vai engrandecer a nossa memória. Hoje nós estamos presidente, hoje nós fazemos parte, né, da confederação, a nossa diretoria, e a gente precisa deixar um legado. Amanhã outros virão e terá a mesma memória. Isso vai continuar e vai ser eternizado a partir desse momento. Então, a gente só tem a agradecer e a fazer parte, e contem com a Confederação Brasileira nesses fatos que elevam a nossa natação. Isso é muito importante, é salutar, isso nos enche de muito orgulho. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Obrigado, presidente. Já passando, então, nós vamos chamar agora aqueles que serão as pessoas que fazem parte da diretoria do Hall da Fama da Natação Brasileira. Nós temos aqui hoje 3 representantes dessa diretoria, uma diretoria que trabalha de forma voluntária e que faz parte não só do processo de votação, mas de estudo e de confecção da história daqueles que são os maiores representantes do esporte aquático no país. Eu dou boa noite para Renato Cordani, diretor executivo da CBDA, Patrick Winkler, que é editor-chefe da revista Swim Channel, e o grande Rogério Romero, o atleta mais olímpico da história da natação brasileira, que também é gerente-geral de esportes do Minas Tênis Clube. Boa noite. Passando inicialmente a palavra para você, Renato Cordani, não só como diretor executivo e talvez um dos idealizadores e quem tem mais tocado adiante esse sonho, que hoje se faz, mas se materializa como realidade, que é o Hall da Fama da Natação Brasileira. Sem dúvida, coach, muito obrigado. Boa noite a todos. É um grandíssimo prazer estar aqui. Eu estou aqui como diretor da CBDA, mas principalmente como membro desse seleto grupo que levou essa bandeira de homenagear, né, os nossos nadadores do passado. Hoje, todos os homenageados são da natação, mas não necessariamente serão. A gente vai continuar, o Hall da Fama vai continuar homenageando todos os esportes aquáticos. Então é um grande prazer estar aqui, e hoje à noite vai ser uma noite bem gostosa de conversar sobre o Hall, sobre os homenageados e sobre o novo homenageado que vocês vão conhecer daqui a pouco. Patrick Winkler, você que é editor-chefe da revista Swim Channel, do grupo Swim Channel, que é realmente responsável pela grande divulgação do esporte aquático do país, e que hoje vai ter a oportunidade de contar um pouquinho para nós exatamente dessa alegria que é fazer parte do Hall da Fama da Natação Brasileira. Boa noite, coach. Boa noite, Cordani. Boa noite, Rogério Romero. É um prazer falar de história de natação, dos feitos históricos, medalhas de mundiais, relembrar a história. É algo muito, além de importante, todo mundo sabe que é importante lembrar os heróis do passado para inspirar os heróis do futuro, mas viver o heroísmo deles, relembrar, é uma coisa muito gostosa, e hoje à noite vai ser um palco aí bem interessante para quem ama a natação, não só a natação moderna, mas a natação dos primórdios do Campeonato Mundial até quem sabe, os próximos passos. Boa noite. E hoje vou apresentar ainda mais um dos integrantes do Hall da Fama, o diretor, que é o nosso Rogério Romero, e hoje ele vai ter uma responsabilidade ainda mais carregada. Mas isso ele fala depois. Agora, dando o seu primeiro boa noite para saudar a quem está nos acompanhando. Rogério, boa noite. Boa noite, coach. É um prazer estar aqui. Primeiro, parabenizar, né, agradecer a CBDA de estar chancelando o Hall da Fama. Acho que realmente é um momento histórico. E nós estamos trabalhando com a história aqui da natação, e é importante essa chancela. Parece pouco, mas realmente oficializa aí no Hall da Fama dentro da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. E hoje vai ser um dia bem bacana, a gente vai relembrar aí os homenageados e depois divulgar o novo integrante do Hall da Fama, que todos eles são fantásticos. A gente às vezes tem um pouco de dificuldade de saber quem vai primeiro,
mas pode ter certeza que todos aqueles que vocês pensam que deveriam estar aqui vão estar em algum momento. Essa é uma das partes muito interessantes, porque existe um processo. Existe um processo de escolha, existe um processo de votação, mas todos nós sabemos que já temos nomes e, cedo ou tarde, eles farão parte desse hall. E eu gostaria que o Cordani contasse um pouquinho como foi a história, como se chegou a se criar esse hall da fama, antes mesmo até que a gente possa apresentar quem são as pessoas que estão dentro. Hoje que a gente gostaria de saber como é que nasceu a história desse reconhecimento. Tudo começou em 2013, né? A gente teve essa ideia, a gente tinha um blog, eu e alguns amigos da natação, e a gente gostava muito do Hall da Fama americano, né? E, poxa, que pena que não temos um no Brasil, né? E, pô, vamos criar ele, né? E a gente conversou com o Patrick, na época o Daniel Takata, e eu queria aproveitar, então, falar os nomes dos membros do Hall, além de nós 4 que estamos aqui. Temos o Aécio Amaral, que é diretor da BMN, o Rodrigo Munhoz, Marcelo Menezes, Carlos Dudorenko, Pedro Junqueira e o nosso webmaster, que é o Julian Romero. Ele trata do nosso site. Hoje o Hall da Fama é praticamente um site, né, que vocês podem consultar e ver quem são os homenageados do passado, e assim que for anunciado o novo homenageado, já vai estar lá no site. Então, essa ideia surgiu em 2013, e a cada 6 meses, mais ou menos, a gente tem aí um novo homenageado, e com prazer que hoje faremos a introdução do 9º membro nesse seleto grupo dos maiores nadadores da história da natação brasileira. Então, essa é a primeira informação, né? Nós já temos 8 atletas que são membros, e nós teremos o anúncio de mais um no dia de hoje. E olha, o dia de hoje, inclusive, tem uma relação com o homenageado, mas já já você vai ficar sabendo quem é esse homenageado hoje. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar a vocês, eu vou dizer o nome, e cada um dos nossos dos integrantes aqui do Hall da Fama falarão um pouco de cada um destes 8 que já são conhecidos. Eu começo inicialmente com Maria Lenk. Pois é, a Maria Lenk, ela bateu o recorde mundial dos 200 peito em 39, né, 1939, e ela era favorita para o ouro olímpico, ou no mínimo para uma medalha em 1940, na Olimpíada que não houve, né? E a Maria Lenk, ela com 2,56,0 no recorde mundial dela, para vocês terem uma ideia, na Olimpíada de 36, o ouro veio com 3,3,6. Então a Maria Lenk estava nadando para 7 segundos abaixo do último ouro olímpico, né? Então foi realmente uma pena que não houve a Olimpíada de 40. E a Maria Lenk, então, ela é uma das nossas 8 homenageadas do Hall da Fama da natação brasileira. Segundo homenageado, Tetsuo Okamoto. Tetsuo Okamoto, ele foi o marco zero em medalhas olímpicas para o Brasil na natação. Conseguiu bronze em 1952 na prova dos 1.500 metros nado livre, um fundista nato. E numa época onde os Jogos Pan-Americanos eram muito fortes, com presença em massa de todos os atletas americanos, se sagrou campeão pan-americano em 400 livre e 1.500 livre em Buenos Aires em 1951, e ainda levou 4 por 200 a medalha de prata. Excelente fundista, talvez o maior da história do esporte nacional, Tetsuo Okamoto. Manuel dos Santos. Velocista, né? O segundo medalhista olímpico aí, Manuel dos Santos, medalha de bronze, uma prova, talvez uma das mais controversas aí da natação, dos 100 metros livre, que ficou com o bronze olímpico, em Roma, 60, e depois um ano depois, ele numa tomada de tempo sozinho, numa piscina do Guanabara, ele bateu o recorde mundial. Talvez seja um dos pouquíssimos brasileiros aí com medalhista olímpico recordista mundial em piscina longa, e com 53 segundos e 6, e depois ele parou, né? Infelizmente parou cedo, mas está aí eternizado no nosso Hall da Fama. É tanta coisa para falar de tantos grandes nadadores. Mais uma mulher, Piedade Coutinho.
Pois é, a Piedade Coutinho, ela teve essa particularidade, ela tem o melhor resultado da natação feminina olímpica, 5º lugar, obtido em 1936, em Berlim. Esse resultado foi igualado pela Joana Maranhão em 2004, né? E o interessante é o seguinte, a Piedade tinha 16 anos quando ela ficou em 5º lugar na Olimpíada de Berlim. Depois ela não pôde participar, assim como a Maria Lenk em 40, não houve Olimpíada, ela também não pôde participar com 24 anos em 44, e ela pôde voltar com 28 anos em Londres, e ainda assim foi finalista do revezamento. Revezamento que também só foi voltar a ser finalista em 2004, mesmo ano da Joana Maranhão, inclusive com a Joana Maranhão. Então a Piedade, assim como a Maria Lenk, foi um ícone, né? Essas duas atletas dominaram o esporte aquático nacional nas décadas de 30 e 40 e infelizmente não puderam participar das Olimpíadas, onde muito provavelmente seriam medalhistas. Então, a Piedade é a segunda mulher que temos no Hall da Fama da natação brasileira. Mais um dos grandes homenageados, uma história riquíssima, Djan Madruga. Falar do bronze olímpico de 1980 em Moscou no 4x200 livre é muito pouco para o Djan Madruga, né? Ele que foi 4º colocado nos 400 e 1500 nos Jogos de 1976 em Montreal, depois foi 4º colocado novamente em Moscou no 400 livre e 5º nos 400 medley. Em Jogos Pan-Americanos, ele conquistou 11 medalhas em Jogos Pan-Americanos, um atleta muito completo e muito forte. O seu recorde dos 800 metros nado livre de 7 minutos e 58 durou como sul-americano 29 anos de idade. Essa sua extraordinária marca nos 800 metros nado livre, um homem completo, um nadador completo de Djan Madruga. Fantástica história. Uma história fantástica para mim, que fui nadador também, e uma grande inspiração no próximo nome, Jorge Fernandes. De novo, de fundista para velocista, Jorge Fernandes, o maior velocista aí de uma época, recordista sul-americano 100-200, e companheiro também do Djan Madruga no bronze olímpico em Moscou, está aí comemorando provavelmente mais um recorde sul-americano seu, fez 51 segundos nos 100 metros e 1,51 nos 200, inspirou, e eu tive a oportunidade de conviver um pouco com uma pessoa fantástica. Então, de novo, mais um velocista aí que fez carreira antes da geração Xuxa, Gustavo e depois Cielo e Frats. O último homenageado, o último nome lançado foi lançado no ano passado. E foi uma homenagem belíssima, foi feita dentro da sede da Swim Channel, e é o nome que eu anuncio agora, Ricardo Prado. Só uma correção, né, coach? É o penúltimo, né? Depois ainda vamos ter mais um. Não, o último que já foi anunciado, né? Não, o Prado, esse fenômeno, que temos falado muito do Prado, fizemos uma live sobre ele, né? Eu queria só ressaltar o seguinte ponto do Prado. Os maiores feitos da natação, eles são conquistados nos Jogos Olímpicos, eles são conquistados nos Mundiais de longa e eles são conquistados quando a pessoa bate um recorde mundial, ou seja, ele consegue um tempo numa prova que nunca ninguém conseguiu antes. E só 2 atletas brasileiros têm essas 3 coisas, né? Medalha em olímpica, medalha em mundial de longa e recorde mundial de piscina longa em prova olímpica. É o César Cielo, que é um atleta da atualidade, e o Ricardo Prado. Então, o Ricardo Prado é um nadador excepcional, totalmente fora da curva, né? Temos o prazer de tê-lo conosco dentro da CBDA. Ele é um dirigente esportivo fantástico também. Olha aí, esse aí, acho que, se não me engano, é Caracas. Ele tá ganhando aí os 200 ou 400 metros de Caracas, que também os pan-americanos, no caso de 83, tinham os melhores atletas dos Estados Unidos, do Canadá. Era muito difícil conseguir o que o Prado conseguiu. E então, esse fenômeno, e ainda temos mais um coach que o Patrick vai apresentar antes de entrarmos no nosso homenageado de hoje. Cordani, só uma coisa interessante, porque como a gente começou falando, o Hall da Fama ele tem um determinado número de critérios, e um dos critérios ele impede, por exemplo, que um atleta em atividade seja escolhido. Apenas acho que isso é importante que seja ressaltado. Correto. Os atletas em atividade, eles só podem entrar no Hall da Fama quando eles se aposentarem, né?
E como o nosso Hall da Fama é um hall muito novo, né? A gente começou agora em 2013, ainda tem muitos nomes do passado aí que a gente pode homenagear até chegarmos nos mais novos. Perfeito. Mais um nome, então? José Silvio Fiolo. Apenas complementando aqui o Cordani, é interessante falar para o público, quando ele fala recordista mundial em piscina de 50 metros, né? Piscina de 25 metros é um parâmetro inferior em relação ao recorde mundial de 50 metros, que é o de piscina olímpica. Falando do José Silvio Fiolo, ele foi campeão pan-americano em 67 do 100 200 peito, mas isso era muito pouco para ele. Ele foi finalista no 100 metros nado peito nos Jogos Olímpicos de México em 1968. E aí depois, nadando na piscina mágica do Guanabara, no Rio de Janeiro, ele marca 1 minuto, 6 segundos e 40 centésimos, estabelece o recorde mundial do 100 metros nado peito em piscina de 50 metros. Por isso ele foi homenageado no Hall da Fama. José Silvio Fiolo, o melhor nadador de peito da história do Brasil. Fantástica apresentação. Então esses foram, para vocês terem uma ideia, nomes fortíssimos, 8 grandes nomes, todos eles, como disse o Cordani, com histórias em Olimpíadas, em campeonatos mundiais e recordes mundiais. Então chegou o momento agora de nós conhecermos aquele nome que vai ser adicionado a essa lista. É uma novidade, ou seja, poucas pessoas sabem, somente os integrantes do Hall da Fama, quem sabe, e foi dada a Rogério Romero a oportunidade de fazer esse anúncio, porque o homenageado de hoje tem muito a ver com as provas que o Romero também nadou. A bola é sua, Rogério. Alguns já chutaram aí nas redes sociais, então não é mais muito mistério não, né? Então é um misto aqui de alegria e tristeza. Hoje faz 20 anos que nós perdemos o Rômulo Arantes Duncan Júnior, esse costista fantástico, que eu tive o prazer de garimpar aí na internet. São muito poucas coisas que tem sobre ele como nadador, né? Tem muito mais coisas como ele como artista, então foi um pouco difícil. Eu entrevistei ali, peguei um pouco dos companheiros dele, o Mattioli e o Djan, me deram alguns relatos ali importantes que fundamentaram aí o texto que vai está publicado aí no site agora. E ele foi também um cara super precoce, com 15 anos já foi para as Olimpíadas, com 16 anos já medalhista, recordista sul-americano, e ele foi um pioneiro, né? Acho que a palavra, fora aí a que o Djan e o Mattioli usaram, que ele tinha um gênio muito forte, né? Quem parece que conviveu com ele sabe que isso aí é da família, um pouco. O pai dele, o Rômulo Arantes, foi técnico do Flamengo e tinha vamos dizer assim, era um temperamento muito forte. E os dois se brigaram, né? O pai acabou sendo técnico dele por um bom tempo e acabaram ali com uma boa família, brigando, mas sempre voltando, mas como ambos tinham um temperamento muito próximo, isso acabava dando algumas rusgas. E ele era um competidor nato, né? Todo mundo que você pergunta sabe disso. Ele tinha um talento natural e precisou ali, na primeira Olimpíada 72, todo mundo foi influenciado aí pelo Mark Spitz, e aí teve a geração aí com o bigodinho. Ele cultivou esse bigode por muito tempo, né? Então, só falando aqui de novo, primeiro ouro em Universidade, primeira medalha mundial, uma medalha controversa também, chegou em quinto, depois um foi desclassificado na mesma hora por virada irregular, e depois no outro dia, depois 2 dias depois, um outro caiu no doping. E ele acabou perdendo um pouco do glamour ali da medalha na hora, mas continua aí com o pioneirismo da primeira medalha em campeonatos mundiais. Ele foi o primeiro ouro, foi um revezamento 4x4 medley, no NCAA, né, no NCAA, então ele foi um dos
precursores também, foi uma das primeiras gerações que foram treinar e estudar nos Estados Unidos, e lá também conquistou o primeiro ouro no NCAA. Participou do primeiro Mundial, né, em 1973, e também no primeiro, já quando tinha acabado sua carreira, o primeiro Mundial Master, que aí já ganhou 50, sim, também muito fácil. Bateu 13 vezes o recorde sul-americano sem costas, e assim, além de 5 vezes os 200 também, mas o sem costas era a prova principal dele, apesar dele ter nadado muito bem o borboleta também, o 200 medley, e até o crawl, nadou muitos os revezamentos brasileiros, 400 e 400 livre. E a marca simbólica dele aí é os 57 segundos e 20 centésimos, que foi a terceira marca de 1979, conquistada no Pan-Americano de San Juan, e tive o prazer de abaixar esse tempo. A gente estava discutindo ali, esse tempo eu bati porque mudaram a regra da virada, porque acho que senão ia demorar mais um pouquinho para bater. Mas então, tá aí, eu acho que os demais também têm outras coisas para falar aí do nosso homenageado de hoje. E o que eu frisei também, além das conquistas dele dentro da piscina, foi fora também, né? Porque ele, por ser um cara polêmico, batalhador, e obviamente pelos resultados que obteve dentro da piscina, ele acabou divulgando muito a piscina. Então, depois, em paralelo, ele fez uma academia com o nome dele. Na carreira artística, principalmente no início, ele foi como nadador, então isso ajudou a divulgar também o nosso esporte. E eu acho que é com esse sorriso aí que a gente homenageia, é o que eu falei, é um misto de alegria, de tristeza, né? 20 anos sem Rômulo, acabou morrendo aí num acidente trágico de ultraleve, aqui até em Minas Gerais, uma pequena cidade, Maripá de Minas, onde a família tinha uma casa. E ele é um cara muito empreendedor, tinha vários negócios, foi diretor de banda, enfim, se enveredou em uma coisa que não dá para falar, é que o talento dele ficou só dentro da água, não, ele transcendeu. Mas então, volta a bola para você aí, coach, do nosso grande homenageado do dia, Rômulo Arantes. Rômulo Arantes Júnior, né? O Rômulo Arantes Júnior, filho do grande Rômulo Arantes, que é um grande treinador. Os dois, inclusive, estão imortalizados na piscina do Flamengo. E para todos nós, e olha, hoje são 20 anos sem Rômulo, né, do acidente que nos levou, e daqui a 2 dias ele estaria completando 63 anos de idade. Renato Cordani, o que você tem a dizer do que deixou Rômulo Arantes Júnior para a natação brasileira, fora esse legado de um recorde que só foi ser batido pelo Rogério Romero? Só uma questão de ordem aqui, mostrar para o telespectador que está assistindo a gente, existe um site, né, do Hall da Fama. Esse site, você encontra dentro do site da CBDA lá um menu onde você clica e vai para o site do Hall da Fama, mas o Hall da Fama Hall da Fama, né, hfnb.com.br, você entra lá e tem os 8 homenageados já, e agora já tem também, que o Julian deve ter colocado agora, o do Rômulo. E lá embaixo vocês vão ver algumas cenas de novela aí do Rômulo, porque ele participou de novelas da Globo, né? Inclusive algumas até como nadador, foi muito interessante a vida dele. Mas o que eu queria falar aqui, dentro desse contexto da natação, é esse 57-20. Quando ele fez 57-20 em 1979, quem fazia menos do que 57-20 eram só os americanos. E os americanos, como todo mundo sabe, não foram para Moscou. Então o Rômulo, em Moscou, ele era favoritíssimo a conseguir uma medalha. E ele até fez uma boa eliminatória, ele nadou para 57,90, ficou ali entre os primeiros, tinha a semifinal. Na semifinal ele bobeou, fez 58, eu vou pegar o tempo dele aqui, fez 58,21. E não entrou dentro dos 8. Não entrando dentro dos 8, óbvio, não nadou a final. Se ele fizesse o tempo de 79 do PAN, ele teria pego bronze em Moscou. Então esse 57,20
é um tempo espetacular, né? É um tempo que era bem fora da época e talvez tenha sido essa a maior conquista do Rômulo, e o que prova o grande valor natacional do Rômulo foi esse 57,20, que é um tempo que demorou tanto até para o Pio bater o recorde dele. Né? E nesse caso, eu vivenciei o Rômulo Arantes nadador e também conheci o Rômulo Arantes treinador. E uma das coisas que o Romero citou foi exatamente daquela medalha que veio 2 ou 3 dias depois. E eu tinha, na época, exatamente 13 anos de idade, eu já era nadador, e eu assisti no Jornal Nacional a decisão, né? Porque um nadador foi pego no doping e o outro nadador foi considerado uma virada irregular. Mas aquela medalha teve um significado importantíssimo, e o Patrick, que é um apaixonado pelo esporte, adora as histórias, sabe o quanto foi importante essa primeira medalha do Brasil em campeonatos mundiais. Eu sou nadador, aprendi a nadar no Flamengo, eu sou um atleta que viveu a década de 80 como mirim 1, mirim 2, infantil, tudo no Flamengo. E o Dalteli e os outros técnicos, eles não ficavam só no absoluto, eles navegavam entre todos os times do júnior, juvenil, e eles sempre falaram do Rômulo Arantes, né? O Rômulo Arantes, o 57,20 é maravilhoso, é um bom tempo, mas o que o Dalteli e os outros técnicos falaram é a maneira que ele nadava. Era um puta estilo de costas, era uma coisa assim extraordinária, era uma técnica muito acima de uma natação moderna. Então eles falavam, olha o Rômulo Arantes nadando, e volta e meia ele tinha ainda a paciência de nadar na frente do mirim, nadar na frente do infantil, o nado de costas. Hoje, com 40 anos, eu consigo perceber a importância dele demonstrar para os nadadores do Flamengo a técnica de costas e do crawl, e ele já era um ator da Globo, já era muito famoso. Então você está com um galã da novela das 7, e ele está com a paciência de passar em cada time do Flamengo para mostra a paixão que ele tinha pela natação, e eu vivi isso. E mais do que isso, todas as mães do Flamengo suspiravam quando o Rômulo Arantes passava. Com certeza. Passava ali, todo mundo suspirava, né? E a gente não entendia por que ele era tão querido e tão famoso. Era um misto de performance com realmente ele era um galã. E também ele tinha um costas tão bom, que ele influenciou uma técnica muito avantajada de Djan Madruga, Ricardo Prado e futuramente Rogério Romero. É uma técnica realmente fora dos padrões. E falando de resultado, a FINA ela tem como marco zero de Campeonato Mundial 1978. É muito importante para o Brasil marcar presença no pódio desde a primeira edição de Campeonato Mundial da FINA em piscina de 50 metros, que hoje virou campeonato de esportes aquáticos. O Cordani está me falando aqui que é a segunda edição. Mas que foi em 75 a primeira. Mundial da FINA, não tinha ainda um padrão, se era de 3 em 3 anos, 4 em 4, 2 em 2. É verdade. Mas basicamente, quando a gente lembra de Tetsuo, que é o marco zero de Jogos Olímpicos, a gente lembra de Rômulo Arantes, não como um ator, mas assim, o nosso marco zero em Campeonato Mundial da FINA, que a gente sabe que, assim como os Jogos Olímpicos, é o grande slam da natação. E essa fase, Rômulo Arantes, ator, as pessoas hoje, os mais jovens, talvez não consigam, né, imaginar, porque ele estava entre os principais galãs da Rede Globo de televisão, e eu até me lembro de uma minissérie que contou a história dele. E eu acho que foi o filho dele que vivenciou, o pai, alguma coisa assim. Eu sei que foi uma série impressionante, a história dele foi vivenciada por uma série dentro da Rede Globo, um negócio realmente fora do comum, a popularidade que ele tinha naquela época. Cordani. O Júlia me mandou um recado aqui, o site já está no ar, o Rômulo já está lá no ar, e se vocês descerem bastante no post, vai ter lá um especial que foi feito pelo Multishow, algum programa aí da Globo, sobre o Rômulo Arantes, tem algumas cenas dele nadando, e tem a parte da novela, né, que é muito interessante. Mas eu queria falar uma outra coisa sobre natação aqui, coach. Ele tinha um outro recorde brasileiro em uma outra prova, não é mesmo? O Rômulo Arantes,
ele foi recordista de medley, não é isso? Borboleta e costas. Sim. Versátil. O sem borboleta, não é, Pio? Versátil, ele teve um pequeno período em que ele nadou todas essas provas, né? E nadou muito bem. Então, mas depois acabou se concentrando bem no sem costas, se tornou um super especialista nessa prova. Como a gente está falando, acho que todos que nadaram na época ficavam olhando aquele 57,20, assim, era muito acima realmente da época, né, para os nadadores da época de costas, e aquilo virou uma ambição de várias, mas durou muito tempo e acho que não é à toa que durou muito tempo. O resultado que ele alcançou ali foi excepcional. E aí, falando dessa decepção aí que teve em Moscou, né, eu tô relendo aqui, é interessante a atitude dele, né? A atitude que ele tomou depois, ele não se desculpou, assim, se desculpou falando, sinto muito, mas foi uma frase muito contundente, não fugiu, não se esquivou de jornalista nenhum, e não ficou achando desculpas, né? Isso é muito, muito comum, vamos dizer assim, a gente achar o que deu errado. Cara, deu errado porque tem que dar tudo certo naquele momento, naquela hora, né? O que o Cordani lembrou ali. Se ele tivesse nadado né? Tivesse dado aquele 57,20, ele ficava com o bronze olímpico. Obviamente que a pessoa que mais queria aquela medalha olímpica era ele mesmo. Com certeza. Então, acho que as pessoas, a hora que decepção, Rômulo, né? As manchetes da época, obviamente, acabaram... porque ele com certeza, é uma pessoa muito determinada também e sabia do potencial dele, sabia que ele tinha capacidade de chegar no pódio olímpico. E se ele treinou um ano a mais depois de 57,20, ele queria até melhorar o tempo em Moscou. Infelizmente, e sobre essa decepção, né? Sobre essa decepção aí de 80, né? Vamos chamar de decepção, porque o cara estava lá na Olimpíada e foi finalista no 4x100 medley. Foi nos primeiros dias, né? Acho que talvez o primeiro que caiu na água. Então era um favorito à medalha que não conseguiu a medalha. Depois o Djan caiu no 1500, também não conseguiu. Então ficou aquele baixo astral. E aquele 4x200, ele ressuscitou tudo isso, né? Então a gente já falou isso em outros posts que vocês vão ver aí no site do Hall da Fama. Mas o que eu queria falar do Rômulo... Daí, né, Cordani? Essa imagem que está aparecendo aí do nosso lado é exatamente o site. Você vê aí os homenageados, né? Você tá aparecendo todos os homenageados até agora, e acima você tem até os links que aparecem os critérios, as pessoas que decidem. Aí está aí, ó. É a última imagem, que é a nona, que é exatamente ele, o Rômulo Arantes. E o que eu queria falar é que a gente não mencionou aqui, ele com 15 anos foi para Munique e foi finalista olímpico, né? Então ele é um finalista olímpico com 15 anos no 4x100 4 estilos, ele pegou a final no revezamento em 72 e voltou a pegar a final no revezamento em 80. Então ele é bifinalista olímpico no 4x100 medley e teve um papel preponderante em ambas as finais brasileiras. E por falar em papel preponderante, tem um aspecto que o Romero destacou em uma das falas, que era essa multifunção que ele conseguiu fazer na carreira. Porque ele foi técnico, ele foi empresário, ele foi dono de escola, ator da Globo, ele realmente fazia muita coisa. Eu, por exemplo, tive a felicidade de ser companheiro de viagem dele, né? Nós fomos juntos à seleção brasileira do Sul-Americano de 1995, ele era técnico da seleção brasileira, nós estivemos juntos na cidade de Ibagué, na Colômbia. Ele comandava uma equipe no Rio de Janeiro que chamava-se Rômulo Arantes Natação, junto com o Celso Oliveira, que hoje é o presidente da Federação Aquática do Rio de Janeiro. Era uma equipe fortíssima, com grandes talentos, e o Rômulo, com aquela personalidade, com aquela liderança. E olha, ter tido ele na seleção brasileira foi assim uma experiência muito legal, uma pessoa que acrescentou muito no grupo. E é algo que eu precisava destacar por essa memória que ele me deixou.
Vale a pena ressaltar, coach, também, dentre as multifunções que ele tinha, ele era comentarista de natação em TV aberta, só tinha TV aberta, né? Ele era comentarista de natação em TV aberta, então quem tiver a oportunidade de resgatar medalhas olímpicas no YouTube, como Gustavo Borges e uma geração antes dele, ele não conseguia se conter, né? Ele torcia mesmo durante os comentários dele. Era um torcedor comentarista de tanto que ele amava a natação, paralela às outras coisas que ele fazia. E no Rio de Janeiro, como técnico de natação, ele rodava Campeonato Carioca, regional, ia para tudo quanto era competição de pouca importância no Rio de Janeiro, mas ele marcava presente. Então, realmente, ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tinha uma energia de outro patamar. Está tendo ruído, né? Eu vou só retomar o que o Romero falou da virada, que tem muita gente que é nova e a virada ela é antiga mesmo. Mas o Amarante, ele batia a mão, rodopiava, e aí empurrava os pés e voltava a nadar. Hoje, a virada do cravo é inspirada no Costas. Tive a oportunidade, todo mundo conversa com muito atleta infantil, juvenil, júnior, e ainda não compreende como eram as viradas daquela época, mas realmente eram muito lentas, né, Rogério? Eu imaginava assim, a gente calcula um meio segundo, pelo menos, de perda, coach, talvez. Eu fui o nadador que vivenciei as duas viradas. Eu nadei até a hora que se tocava com a mão, que tinha que se tocar com a mão, e peguei logo o início da outra. Então, a gente vivencia isso. E interessante, quem pesquisar na história da natação mundial, no nado livre aconteceu a mesma coisa. Até os Jogos de 1960, você era obrigado a tocar a mão na borda, né, e depois executar a virada. E os japoneses foram quem colocaram essa virada, né, da cambalhota, né, mas mesmo assim, quando eles colocaram a cambalhota, eles tocavam a mão e executavam a cambalhota. E ela, ela estreou na Olimpíada, por isso a gente conhece como virada olímpica, porque ela foi exatamente estreada na Olimpíada. São as história pura, né? A virada olímpica. Patrick, você falou de rodar aí, eu lembrei de uma... Acho que minha memória é um pouco falha, eu não sei, eu tive a oportunidade de ir em algum lugar junto com o Rômulo Arantes. Eu não sei exatamente, acho que deve ter sido no Rio, e ele tinha uma flexibilidade espetacular também, não sei se vocês sabiam disso, ele passava as mãos aqui assim, tudo, né? Não sei, rodava aqui a mão toda e rodava para trás. Então, eu fiquei com aquela imagem na cabeça, fui tentar fazer, não deu certo não, mas... E ele era uma pessoa muito carismática. Verdade. Assim, para quem me conheceu atrás, imagina o totalmente oposto, né? Eu era muito tímido e o cara era totalmente carismático. Aquilo me marcou muito. Eu falei, esse cara está se doando para a natação, ele parou de nadar, mas está aqui divulgando, está incentivando, está inspirando novas gerações. E ele falou uma coisa que eu uso até hoje. Ele falou assim, gente, nós viemos, se nós aqui, os telespectadores, se a gente inspirar 0,1%, né, para você nadar melhor, para você nadar mais, para você, pai, se inspirar nas nossas histórias, as histórias que nós estamos contando aqui, e ter esse amor que todos nós temos pela natação. Então, achei essa mensagem fantástica e eu, com todo o direito, com certeza, eu estou registrando de quem que eu estou copiando. E Romero, sabe, eu tenho duas rápidas histórias antes de passar para o Cordani, que vai dar o que vem pela frente do Hall da Fama. A primeira delas é rapidinha. Ele disse para mim, lá, né, nesse sul-americano, ele me contou que gostaria de escrever um livro. E que livro seria esse? Eu pergunto a ele. Ele disse, eu gostaria de fazer um capítulo para cada treinador. E vê como ele era inteligente. Ele dizia o seguinte, coach, como é que pode tantos treinadores com programas distintos darem bom resultado? Então ele achava que era interessante que cada técnico contasse como é que a gente consegue, em caminhos diferentes, chegar na mesma direção. E a outra, por fim, aí sim uma coisa mais engraçada, que foi exatamente...
ele era patrocinado por uma vitamina. Eu acho que era Energil C ou coisa parecida. E no dia do desfile, nós fomos todos uniformizados para o desfile e ele aparece de cima até abaixo de laranja. Boné, agasalho, jaqueta e tênis laranja. E na hora havia um chefe da delegação da CBDA e disse assim: ô Romulo, você tá louco? Você tá maluco? Como é que você vai para o desfile de laranja? Tá todo mundo aqui com a seleção brasileira. E ele disse: não tem problema, o meu contrato é tanto, você me paga, eu vou de verde, amarelo e faço o que você quiser. Ou seja, ele sempre foi uma personalidade muito forte, acima de tudo muito profissional. É um cara que somou muito naquele sul-americano e hoje que bom que a gente está aqui reconhecendo todo esse grande nome, essa contribuição que ele deu para a natação brasileira. Eu vou passar a bola para Renato Cordani, porque Cordani, agora, o Hall da Fama da natação brasileira, a gente precisa saber, as pessoas, agora que ele está com a chancela da CBDA, a gente precisa saber qual é o próximo, o que vem, quanto tempo, o que as pessoas podem esperar, o que está pela frente. Olha, o ritmo normal dos homenageados do Hall da Fama são 2 por ano, né? Então a gente já teve o Rômulo, vamos ter mais um, com certeza, no segundo semestre. Esse nome ainda não está escolhido, ainda vai ser deliberado entre os membros do Hall da Fama, né? E então no segundo semestre vocês aguardem que teremos mais um homenageado, então, do Hall da Fama. Só completando o que o Patrick falou sobre o Rômulo comentarista, a prova de 200 livre, a prata de 200 livre do Gustavo de Atlanta, do Gustavo Borges, se você procurar no YouTube, vai ter uma lá, que é essa gravação, e com o Rômulo comentando, e é muito engraçado, porque ele já, logo nos primeiros 50, ele fala, vai pegar medalha, vai pegar medalha, e realmente muito entusiasmado, uma coisa muito legal, e enfim, o Hall da Fama está mais vivo do que nunca, ele está dentro da CBDA hoje, e ele vai continuar dentro da CBDA, porque a CBDA é a confederação que reconhece os esportes aquáticos e reconhece esse hall, e a gente está muito contente de ter esse reconhecimento que o presidente Luiz Fernando Coelho anunciou hoje aqui. Então, o Hall da Fama vai ter um menu já tem um menu dentro do site. O post já está no ar e a gente espera a visita de vocês, então, no site do Hall da Fama da Natação Brasileira, acompanhando todos os 9 homenageados e já pensando, né, quem será o próximo. Então, ou seja, nós teremos em 2020 o anúncio de mais um nadador, mas não está definido ainda quando isso acontecerá, mas está previsto ainda para 2020. A tendência é o dia 8 de novembro, que é o dia em que a Maria Lenk bateu o primeiro recorde mundial da natação brasileira, né? Então, é uma data tentativa, né? Talvez tenha sido o primeiro resultado de nível mundial expressivo da nossa natação, né? Vai fazer 81 anos esse ano, esse recorde, né? Então, a tendência é que no dia 8 de novembro o Hall da Fama apresente mais um nome. Patrick, que acho que quer falar. Agora eu vou passar para vocês agora, exatamente para a gente dar um encaminhamento, cada um vai ter a oportunidade de registrar a sua participação para esse dia histórico e para o que vem para frente. E muito importante, que o Cordani acabou de falar, com relação ao recorde da Maria Lenk, e uma coisa interessante, né? Poderia ter sido o primeiro ouro do esporte feminino do Brasil em Jogos Olímpicos, e só veio a ser 68 anos depois, com a maior imagem em Pequim. Então, ou seja, é uma importância enorme que tem, e acho que é muito importante que essa data seja comemorada. Cordani, agora sim, a palavra é sua, Patrick Winkler. Em relação ainda ao Rômulo Arantes, ele era tão maleável que, assim, ele, embora seja ator da Globo, fosse ator da Globo, os comentários dele também eram para manchete. Então, ele realmente estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, essa prova do Gustavo Borges, que ele torce do começo ao fim, vamos lá, Gustavo, vamos lá, Gustavo, vamos lá, Gustavo. É um comentarista que hoje nem passaria, ele estava na TV Manchete, mas a emoção sempre falou muito alta para ele. Vale lembrar que dentro do grupo do Hall da Fama, o Renato Cordani é o presidente do grupo.
A gente esqueceu de mencionar no começo, o presidente ele é o grande líder das ações que o grupo faz, são ações não remuneradas, todo mundo tem um amor pela natação, então a gente dedica um pouco tempo livre que tem, liderados pelo nosso presidente, para que o Hall da Fama tenha cada vez mais estrutura, tenha reconhecimento. Hoje, com o fato da CBDA, deu mais um salto, e para o segundo semestre tenho certeza que seremos conduzidos para um outro salto do Hall da Fama da natação brasileira. Então, estou muito feliz com tudo que aconteceu hoje e por estar do lado aí de 3 pessoas que eu tenho um enorme respeito. Agradeço, boa noite e passo a palavra. Patrick, importante que você diga, e você que é editor-chefe do Grupo Swim Channel, o Grupo Swim Channel faz parte do Hall da Fama, assim como a BMN e a chancela da CBDA, desse espetáculo que é da gente poder reconhecer os melhores da história do nosso esporte aquático do Brasil. Suas palavras finais, Rogério Romero. Palavra de agradecimento, né, de gratidão aí por todos nós que estamos fazendo esse Hall da Fama, mas principalmente o nosso presidente aí, o Renato Cordani, que ele tem um papel fundamental, sempre nos dando, sempre lembrando, sempre cobrando. Tem que ter uma pessoa assim por trás para o negócio dar certo. E prazer estar com vocês aqui, lembrando, acho que para mim é difícil falar porque a memória de vocês é muito melhor, né? E falar desses caras lá de trás, né, para quem está acostumado a ver só a internet, é muito difícil. Então você depende da memória, muito mais da memória dos outros, do que você lê, do que você... Hoje está muito fácil, né? Falar dos novos nadadores, da nova geração é muito fácil, mas dessas pessoas aí pode ter certeza que quem escreveu, pesquisou, teve uma revisão de todos os membros aí do Hall da Fama também, que é importantíssimo. Então, estou muito feliz com esse dia, um dia fantástico, agradecer os parceiros aí, a CBDA, o Swim Channel, o Speedo, a BMN, a Associação Brasileira de Massa de Natação também, e são essas parcerias que transformam a natação brasileira. Renato Cordani, nosso presidente, sua mensagem final. Agradeço aí os comentários aí do Patrick, muito obrigado, Patrick, Romero. Encerramos aqui essa noite histórica aí para o Hall da Fama e ouso dizer uma noite histórica para a natação brasileira e que agora tem o seu Hall da Fama no lugar onde ele merece. Obrigado a todos pela audiência e volto aí para o coach finalizar. Coach, não fosse você também, a gente não teria essa bela apresentação aí com o craque que você é. Muito obrigado. Que isso, agradeço. Para mim foi uma honra, me sinto extremamente afortunado, não só de fazer parte do Hall da Fama, mas dessa noite que foi muito especial, gente. Muito especial, sabe por quê? Porque nós somos carentes de história, somos carentes de reconhecimento. Eu tenho certeza de que isso vai ser extremamente importante, porque cria referência para o esporte nacional. Obrigado a todos. Fiquem aguardando, acompanhem sempre a TV CBDA, que tem feito um trabalho incrível, seja nas lives durante a semana, no Instagram, esses episódios especiais aqui dentro da TVN, que é uma grande parceira, e o esporte aquático agradece. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. A gente se vê. Até lá.